Olá, bom dia, sétimo ano. Hoje, aqui no sétimo ano, nós vamos fazer a resolução da atividade digitada. Gente, a atividade digitada era para ser duas atividades. Como eu mencionei ontem na aula de português, a atividade veio completa, seguida as questões. Porém, eu vou fazer logo a correção dela completa. Na primeira questão, e a minha atividade está preto e branco, mas a de vocês está colorido. Mas o importante é os enunciados das questões, né? Na primeira é um poema de José Paulo Paes, e assim, Lisboa, aventura. Tomei um expresso, subi num bonde, pedi cafezinho, quis comprar meias, fui dar a descarga, gritei, ô cara. Cheguei de foguete, desci de um elétrico, serviram-me uma bica, só vendiam pêlgas. Disparei um autoclisma. Responderam-me, ó pai, positivamente, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A primeira questão pede para vocês o seguinte: o título do poema faz pensar em aventura que alguém tenha vivido. Levante a hipótese em que constitui essas aventuras, onde elas ocorrem. As aventuras, elas foram citadas no texto entre as diferenças dos vocábulos entre o de português e o do Brasil. E as aventuras, ela ocorre em Lisboa, né? Que a Lisboa é a capital de Portugal. Então, a primeira pergunta: em que constitui essa aventura? Constituir na diferença do vocábulo, do vocabulário, da fala do português e de português do Brasil e o português de Portugal. Essa diferença aí. A segunda diz pra gente analisar esses versos aqui. E depois que analisar, quais são usados no Brasil? Nós vamos analisar se é esse, que é o da direita, e esse aqui da esquerda. Qual que nós utilizamos aqui no Brasil? Nós utilizamos no Brasil o da coluna da esquerda, tá bom? E letra B, quais são usados em Portugal? Na coluna da direita. E a letra C pede para a gente fazer a comparação de expressões que têm o mesmo significado, tanto no Brasil quanto em Portugal. Nós vamos colocar aí: bonde é a mesma coisa de elétrico, cafezinho é bica, tem meias, pêlgas, descarga, autoclismo, o cara, o pai. E na próxima questão, que é para ser a terceira, que tá a quarta de vocês, diz o seguinte: na segunda coluna do poema, há uma palavra que introduz uma conclusão. Qual é essa palavra que introduz a conclusão? É a palavra positivamente. E letra B, que ideia é essas palavras expressam? Modo, afirmação, negação ou dúvida. Positivamente expressa a ideia de afirmação. E a próxima questão, que vai ser a quarta, que tá a quinta, né? Nós tem a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, diz assim: escreveu a Canção do Exílio quando vivia em Coimbra, Portugal, onde estudava direito. Por estar fora do Brasil, o poeta se sentia triste, solitário, exilado. O poema tornou-se uma espécie de símbolo da identidade nacional e alguns de seus versos foram incluídos no hino nacional brasileiro. E os versos iniciais do poema: minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí a pergunta: o último verso do poema é reprodução de um trecho da Canção do Exílio, poema do poeta maranhense Gonçalves Dias,
Leia o box, a canção do exílio e responda. Nós terminamos de ler. O que é que ela pede aqui? Letra A. Nos 2 últimos versos da canção do exílio, há 2 palavras que indicam um lugar. Quais são elas? São as palavras aqui e lá. Letra B. Que lugares são essas palavras se referem? Esses lugares são Brasil e Portugal. E a quinta questão, no poema Lisboa, Aventuras, o verso final tem o mesmo sentido que a canção do exílio. Justifique. No poema, o último verso do poema, ele indica a saudade da pátria. Porém, ele é considerado que o poeta, ele realça as diferenças entre o português lusitano e o português brasileiro, né? E é possível dizer que com isso ele brinca com a ideia de que até as aves lusitanas gorjeiam de modo diferente dos brasileiros, porque tanto num quanto no outro ele fala da pátria, da saudade. Aí ele fala que teve essa diferença do brasileiro com os lusitanos. A próxima nós vamos ler um poema aqui, um dia, 10 invenções a ficção científica inventa. Viagem à Lua. Imaginada em 1865, no livro de La Terra, La Lune, de Júlio Verne, realizada em 1968, astronautas orbitam a Lua. Em 1969, astronauta na Lua. Na história bolada por Verne, 3 sujeitos se lançam à Lua em anos antes de Yuri Gagarin e se tornar o primeiro homem a sair da Terra. Verne se aproximou da realidade. O francês também acertou o número de tripulantes, preveu a falta de peso no espaço, as dimensões da cabine e a base de lançamento, que é o da Flórida. Pela proximidade do Equador, onde a Terra gira mais rápido, finalmente, onde ele diz, o francês também acertou o número de tripulantes, né? Preveu a falta de peso no espaço, as dimensões da cabine e a base do lançamento, Flórida. Pela proximidade do Equador, onde a Terra gira mais rápido, finalmente, propôs que na volta a nave passeasse na água, mas errou. Feio na maneira de pôr a nave em órbita, certo? Nem tanto. Cientistas que querem criar um canhão semelhante ao do livro para lançar a cargas rumo à estação espacial. Aí o que vem a pergunta: identifique o valor semântico dos advérbios e das locuções destacada no texto. Nós temos umas palavras em destaque, negrito no texto, aí tem o nome. Lugar, indica na lua. Em uma espaçonave, né? Na água, intensidade, quase. Mais. De modo rápido, tempo, que é de 100 anos. Na volta. Aí vem a próxima. O texto estabelece a comparação entre o que foi imaginado na ficção de Júlio Verne e o acontecimento na realidade científica. Considerando essas comparações, vamos explicar por que isso aí. É porque ele faz essa comparação entre Júlio e o século. E os dois, eles predominam as noções de tempo, quando cada coisa do acontecimento, e de lugar, quando o ser humano chegou. E o modo como foi realizado esse sonho do ser humano. Então aí nessa oitava ficou como a predominância de tempo, né? O tempo é quando acontece a coisa, e o lugar, que é onde acontece, e o de modo que é como foi realizado esse sonho. Aí a outra pede pra gente ler esses versos aqui,
Ao redor do mundo, tesouros preciosos escondem em navios que aprofundam. Aí tem pra gente classificar, identificar e classificar os advérbios e as locuções adverbiais. Nós vamos aí na letra A, diz o seguinte: ao redor. Ao redor nós vamos classificar ele como advérbio de modo. E em lugar de navio. Letra B. Natal brilha o ano todo. Berço do folclorista Câmara Cascudo, a capital do Rio Grande do Norte. Vai muito além dos dias do sol e agito para todos os gestos. Nós vamos classificar aí. O ano todo se refere a tempo, muito é intensidade. Letra C. Alimentos. Comer mal pode viciar tanto quanto as drogas. Mal, nós vamos dizer que ele é advérbio de modo. Complete as frases a seguir com os advérbios ou as locuções conforme estão pedidas entre parênteses, né? Vamos completar aqui conforme pede entre parênteses. Aí, eu vou viajar de, queremos um advérbio de tempo, meio ou instrumento. Eu botei, pela primeira vez eu vou viajar de avião. Letra B. Os resultados dos testes ainda não chegaram. O bebê da Mariana já nasceu. Mantém-se a distância do veículo da frente é uma medida de segurança. Mas vocês podem estar usando outros advérbios sem ser esses que eu coloquei, tá bom? A próxima é para vocês, que é a 11, vocês irão contar um fato interessante que aconteceu com vocês e vocês irão utilizar um advérbio de tempo, lugar, causa, modo e intensidade. E a última questão, dependendo do contexto, alguns advérbios podem assumir o papel de advérbios de modo. Diz o seguinte: essa pulseira está muito cara. Esse cara aí refere ao substantivo lapiseira. Essas lapiseiras estão causando muito caro. É um advérbio de modo, que ele é referente ao verbo custar. Agora, com essas palavras que estão destacadas, nós vamos dizer se ela é advérbio ou se ela é adjetivo. Só lembrando que o advérbio ele não flexiona. O advérbio ele é utilizado mesmo tanto para o masculino quanto para o feminino. Já o adjetivo ele é usado, é uma forma para o feminino, outra forma para o masculino. Letra A. A nossa viagem deu tudo errado. Esse errado aí, esse primeiro errado é advérbio. Então você bota advérbio barra. Vamos analisar o outro. Ele pegou o ônibus errado. Pronto. Esse outro errado aí, ele é adjetivo. B. Era a aluna certa para apresentar o trabalho. Esse certo primeiro é um adjetivo. E esse certo, letra B aí, ela sempre estudou certo. Ele é advérbio. Letra C. Era um funcionário lento para trabalhar. Esse primeiro lento aí é a maneira como ele é. Então, ele é adjetivo. E o funcionário trabalha lento, esse lento aí, esse devagar, ele é advérbio. E a letra D e última, você está andando rápido. Esse rápido aí é advérbio. E minha mãe é rápida. Esse rápida é adjetivo. Essa foi a correção da nossa atividade de hoje. Tenham todos um bom dia e até a próxima aula.